Pensem nisto. A informação pública, bom, ela sempre existiu, certo? Mas durante décadas esteve basicamente trancada. O que vamos explorar hoje é a revolução que está a libertar essa informação. Uma mudança gigante que transforma pilhas de papel em ferramentas digitais. E que, no fundo, está a reinventar a própria ideia do governo. Vamos lá ver. Quem é que nunca passou por isto? De um lado, aquela frustração de tentar encontrar uma informação num Diário da República, num PDF que não dá para pesquisar, é um pesadelo. Do outro lado, a simplicidade de pegar no telemóvel e ver numa app exatamente a que horas chega o próximo autocarro. A diferença é da noite para o dia, não é? É exatamente esta a mudança. Passámos de uma informação que estava ali presa em documentos para dados que estão vivos, dados que respiram, por assim dizer, e que alimentam ferramentas que nos facilitam a vida. Ok, mas esta passagem de ficheiros bloqueados para dados em ação, isto não aconteceu de repente, não foi um Big Bang. Na verdade, foi uma evolução lenta, quase invisível, que podemos dividir em 3 grandes momentos, 3 eras da informação pública. Então, como foi essa evolução? Primeiro, tivemos a era do papel. A informação era pública, claro, mas para encontrar era preciso ir a uma biblioteca e, folhear pilhas e pilhas de documentos. Depois, com a internet, chegámos à era do PDF. Já foi um grande avanço, não é? A informação estava online, mas os dados continuavam presos lá dentro. Quem é que nunca tentou copiar uma tabela de um PDF e aquilo ficou uma confusão? Todos nós, certo? E é por isso que agora estamos a entrar na terceira fase, a era dos dados abertos. E aqui a magia acontece. O foco já não é o documento, mas sim os dados em si, os dados brutos, prontos para qualquer computador os ler e processar. Mas atenção, esta evolução toda não é só sobre tecnologia, não é só sobre PDFs ou apps, é o reflexo de uma mudança de mentalidade muito mais profunda. Uma mudança sobre o que um governo deve ser na nossa era. E é aqui que entra o grande conceito de governo aberto. O OCDE define isto de uma forma que acho muito interessante. Diz que governo aberto não é só um pacote de leis ou políticas, é uma cultura de governação. Reparem na palavra, cultura. É algo muito mais profundo. Isto significa uma mudança fundamental na forma como o Estado e a sociedade se relacionam, uma relação que passa a ser baseada em colaboração. E esta cultura, esta nova forma de governar, assenta em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a transparência, o direito de saber o que se passa. Segundo, a participação, a oportunidade de toda a gente contribuir para as decisões. Terceiro, a integridade, a garantia de que o interesse público vem sempre primeiro. E, por fim, a responsabilização, o dizer de quem decide de prestar contas pelas suas ações. São estes 4 pilares que juntos constroem a base de tudo, a confiança. Ok, mas uma filosofia, por muito bonita que seja, não muda o mundo sozinha, pois não? Então, como é que esta ideia de governo aberto sai do papel e se torna algo real, algo que podemos usar no nosso dia-a-dia? A resposta está no motor que faz esta máquina toda funcionar, os dados abertos. E o que são, afinal, dados abertos? De forma muito simples, são dados públicos que qualquer pessoa, e mais importante, qualquer computador, pode usar, reutilizar e partilhar livremente. A parte mais importante desta frase é formato legível por máquina. Parece um pormenor técnico, mas é aqui que está o segredo. É isto que permite que um programador, um jornalista ou um cidadão curioso crie de forma automática novas ferramentas e análises a partir daquela informação. Para que uns dados sejam considerados verdadeiramente abertos, eles têm de obedecer a 3 leis. São simples, mas não há como fugir delas. Lei número 1. Se não se consegue encontrar na web, para todos os efeitos, não existe. Lei número 2. Se não estiver num formato que um computador consiga ler, não serve para nada. E a terceira lei. Se o enquadramento legal, a licença, não permitir a sua partilha e reutilização, então não é útil. Basta falhar uma destas 3 regras e todo o potencial se perde. Certo? A teoria parece ótima. Mas vamos ao que interessa. Como é que isto funciona no mundo real? Que tipo de benefícios concretos é que tudo isto pode trazer para a nossa vida? Vamos olhar para um caso bem concreto que aconteceu no Brasil. Chama-se Operação Serenata de Amor. O que é que eles fizeram? Um grupo de cidadãos pegou nos dados abertos sobre os gastos dos deputados e usou inteligência artificial para os analisar. O resultado foi incrível. Eles encontraram milhares de despesas suspeitas que os controlos oficiais simplesmente não tinham visto. Isto é um exemplo perfeito do poder dos dados abertos para a fiscalização por parte da sociedade. E lembram-se daquele exemplo das apps de transportes de início? Pois bem, elas só existem por uma razão. Porque os dados sobre a localização dos autocarros são abertos e partilhados em tempo real. Isto não só melhora, e muito, a vida de quem depende dos transportes públicos, como na verdade cria toda uma nova indústria de serviços.
gera valor para a economia e cria empregos. Outra área, a educação. Existem plataformas como a QEdu no Brasil que usam os dados abertos do Ministério da Educação. E o que é que elas fazem? Permitem que as famílias comparem o desempenho das escolas, taxas de aprovação, infraestruturas, tudo. O resultado é direto. Pais e mães mais bem informados, que podem fazer melhores escolhas para os seus filhos e, claro, exigir serviços públicos com mais qualidade. Bem, com todos estes benefícios, a pergunta que segue é bastante óbvia, não é? Se isto é tão bom, por que é que nem todos os dados do governo já estão abertos e disponíveis? A verdade é que passar da teoria à prática encontra umas contas barreiras bem reais. Então, por que é que nem tudo está aberto? É uma pergunta perfeitamente justa, e a resposta, no fundo, resume-se a 3 grandes obstáculos. E os obstáculos são estes. O número 1, o que mais frustra quem tenta usar estes dados é a baixa qualidade. Estamos a falar de ficheiros incompletos, dados desatualizados, formatos que são um pesadelo para trabalhar. Logo a seguir vem uma barreira mais humana, a cultura de sigilo, aquela velha mentalidade de informação é poder, e por isso não se partilha. E por último, claro, os desafios de equilibrar tudo isto com a proteção da privacidade e, muitas vezes, a simples falta de competências técnicas para gerir este processo todo. Superar estes desafios, como se pode imaginar, exige muito mais do que apenas umas correções técnicas aqui e ali. Exige uma visão completamente nova sobre qual deve ser, afinal, o papel do Estado na era digital. E esta frase aqui no ecrã resume na perfeição essa mudança de paradigma. O objetivo não é só publicar dados por publicar. Não é só ser transparente por ser transparente. O objetivo é capacitar a sociedade para construir coisas novas com esses dados. É olhar para a informação pública como uma matéria-prima para a inovação. E isto leva-nos à ideia mais transformadora de todas. O governo já não é visto apenas como um prestador de serviços, mas sim como uma plataforma. Pensem nisto, o governo fornece a infraestrutura digital, os dados abertos, para que cidadãos, empresas, investigadores possam construir soluções em cima dela. É um pouco como a Apple cria a App Store para que outros possam criar aplicações. Aqui, o Estado fornece os dados e a sociedade cria as soluções. O governo torna-se a plataforma. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão, uma pergunta para levar connosco. Se tivéssemos acesso a qualquer conjunto de dados do governo que quiséssemos, que problema é que gostaríamos de resolver? Na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país? A revolução dos dados abertos está, aos poucos, a colocar este poder nas mãos de todos. A grande questão que fica no ar é: o que é que vamos construir com ele?